Olá, pessoal! Está começando mais um Café com Quê? Bom, você já pensou em trabalhar para Capricho, Revista Bis, Rolling Stones? Bom, nosso convidado tem cultura na veia. Seja bem-vindo. Obrigado. Aluno da FACOP, Bruno Dias. Obrigado. Bruno, você trabalha com jornalismo cultural. Essa área, ela é valorizada? Não. Nunca foi, porque é uma área de jornalismo, se você for comparar com, sei lá, economia, política, é uma área que as pessoas... É o supérfluo do jornalismo, né? A gente, querendo ou não, quem trabalha com cultura acaba enfrentando um pouco de preconceito por achar que é uma área, você não precisa estudar, você não precisa entender de nada, o que não é bem verdade, né? Porque você tem que estar se atualizando o tempo inteiro e lendo muito, né? Você tem que pesquisar muito, né? Ainda mais hoje com a internet, que a informação ela vem muito errada, né? Você tem que tomar muito cuidado para não embarcar em qualquer coisa, sabe? Então você tem que estar buscando fontes e fontes confiáveis, né? E muitas vezes essas fontes confiáveis, ela é um livro mesmo, uma biografia, é alguma coisa assim que você tem que acabar lendo. Aqui na nossa região a gente não tem um ponto de referência na área. Qual que é a dificuldade? Por que a cultura, o jornalismo cultural, ele não consegue atingir tantos pequenos centros como aqui no interior? Eu acho que tem muito a ver com a demanda. Eu acho que se tem poucos eventos e você está muito distante de onde as coisas acontecem, eu acho que começa por isso. Hoje até você tem uma demanda maior aqui em Prudente do que tinha na época que eu estava na faculdade e a época que eu comecei a cobrir cultura. Que hoje você tem o Sesc, você tem outras coisas, vem muito show pra cá, você tem Matarazzo, que também está trazendo muitas peças de teatro. Mas acho que o grande problema do interior, no geral, é essa distância mesmo, sabe? Hoje, você tem dois grandes centros no Brasil, que é Rio e São Paulo. No Rio é onde acontece tudo o que acontece na televisão, né? Os atores estão todos no Rio de Janeiro. Em São Paulo você tem uma gama muito grande de shows, peças de teatro e alguns desses artistas do Rio acabam indo para lá. Então acaba que você tem uma demanda maior, então fica mais fácil de cobrir mesmo. Eu acho que esse que é o grande problema do interior. Mas, ao mesmo tempo, por ter internet, eu acho que te possibilita fazer essa cobertura. E, de repente, você não vai estar nem tão focado no teu ambiente, assim. Você vai estar focado em outros lugares e você consegue ser conhecido em outros lugares, mesmo estando aqui em Presidente Prudente. Você tem o site Urbanac. Qual que é o conteúdo que você posta nele? O Urbanac a gente começou justamente por isso, por não ter onde escrever de cultura. A gente começou ele na faculdade ainda, a gente estava no segundo ano, eu e meu irmão, o Cirilo, que se formou junto comigo em jornalismo aqui na FACOP. A gente criou justamente porque não tinha uma demanda de cultura, a gente não conseguia escrever para nenhum lugar. Eu até cheguei a fazer uma coluninha, tinha um caderno especial que tinha no S Notícias, que dava para fazer resenha, alguma coisa, mas era muito pouco. Então a gente acabou criando o veículo para poder escrever sobre aquilo que a gente gostava, que era basicamente sobre música, sobre filmes e nem tanto séries, né? Porque naquela época séries não tem esse boom que tem hoje, né? Mas foi pra isso, sabe? E aí cai dentro dessa questão que eu te falei, sabe? A gente abriu o nosso próprio espaço e a gente começou a fazer contato com pessoas de fora e começou a ser conhecido fora. Tanto que o Urbanac ele foi o meu grande cartão de visita em São Paulo. Porque quando eu fui bater na porta de uma Bis, por exemplo, eu já era conhecido no meio, por cobrir música. Por ter o Urbanac, porque eu viajava para festival. Todo o dinheiro que eu guardava, eu ia para festival, sei lá, em Goiânia. Pegava busão, ficava 30 horas num ônibus e pagava para trabalhar mesmo. Mas isso aí foi o que foi fazendo com que eu crescesse dentro do meio de cultura e no meio de música. E aí uma coisa acabou levando a outra. Assim. O foco sempre foi música independente, assim. Que é mostrar os artistas novos brasileiros. Até hoje hoje ele tá parado, mas... O foco sempre foi esse. Se eu criasse um site como esse hoje, você consegue saber se ia dar certo ou não ia aqui na região? Você nunca sabe se vai dar certo, sabe? Eu tenho uma coisa que, pra tudo na vida, assim, que é o não a gente sempre tem. Isso é a única certeza na vida que você tem é que você vai tomar um não na cara, entendeu? Você não tem que fazer pensando, vou fazer pra fazer sucesso. Não, você tem que fazer porque você gosta de fazer, porque você acredita naquilo e se você fizer bem... o sucesso ele vem, sabe? É difícil, não é fácil, mas é o único jeito. Ainda mais com a internet, que você faz, se der errado, você não gastou muito, entendeu? Você não gastou rios de papel para imprimir uma revista, então você só vai lá e cria. Se der errado, você tira do ar e tenta outra coisa, sabe? Agora eu quero saber qual que é o desafio de entreter e informar.
Como que é deixar... Cara, é complicado, assim. São coisas que se misturam, assim, sabe? Lógico que você tem que saber o limite até onde você vai. Por exemplo, você, mesmo trabalhando em entretenimento, às vezes você tem que dar notícia, sei lá, um ator que morreu, ou um cara que foi para rehab, ou, sei lá, que foi preso. Então você não pode fazer graça nesse tipo de notícia, entendeu? Agora, no resto, você pode... Uma notícia normal, um lançamento de clipe, alguma coisa, você pode ter um texto mais solto, você pode fazer uma gracinha, colocar um GIF, e aí você cai mais dentro do entretenimento. Eu acho que é uma coisa de você sentir a pauta mesmo, sabe? Você tem que saber onde é o teu limite, porque por mais que seja entretenimento, o princípio básico do jornalismo é o mesmo. Você tem que saber o teu limite. Você não pode fazer graça. Já aconteceu de casos, sei lá, a gente teve um caso de uma menina a menina que era do Carrossel que fugiu com o namorado, foi parar em BH e tal. E aí essa nota acabou que caiu num plantão e acabou que foi o estagiário que trabalha comigo que teve que fazer. E aí no texto, ele tem uma pegada no texto dele que é muito mais de fazer graça, de colocar umas piadas, tipo, piadinhas de meme no meio e tal, assim. E ele meio que fez isso no texto. Aí eu falei, não, tipo, que a gente não pode incentivar esse tipo de coisa para nossa leitora. Não é legal ela fugir de casa e deixar os pais preocupados, então você tem que ter a responsabilidade social mesmo trabalhando com entretenimento. E você tem que pensar 2 vezes ainda quando você trabalha com entretenimento para adolescente, que você tem que ter uma preocupação maior, que você não pode passar a mensagem errada para ele, né? É complicado. Olá meninas, começando o CH Entrevista com o pessoal do Cine. E aí, ó, os caras já são donos aqui da TV Capricho praticamente, né? Não faz nem 2 meses que os caras estão aqui. Adoraria, né? Você trabalha na Capricho, eu quero saber qual que é o desafio, né, de trabalhar. Como que é trabalhar com esse público tão feminino e tão jovem? Cara, quando eu entrei na Capricho, assim, foi uma adaptação... Não demorou tanto porque eu consigo me adaptar rápido, assim, mas foi um choque de realidade para mim, assim, porque é um público muito participativo, que comenta muito na internet, tem uma linguagem muito específica. A gente brinca que todo mundo fala que essa coisa tem a cara da Capricho. Não tem, sabe? Todo mundo acha que sabe escrever para adolescente, mas não sabe. Que é uma linguagem muito específica. Então o desafio é constante, sabe? Você tem que estar se atualizando o tempo inteiro, porque, sei lá, hoje, se a gente viveu 2 anos de One Direction como a principal banda do mundo, ano que vem a gente pode ter uma outra artista que vai tomar o lugar dele, sabe? Então você tem que estar esperto o tempo inteiro, porque você não pode dar depois, ainda mais com a internet. Senão a leitora vai entrar lá e vai comentar, ai Capricho, você está atrasado. É o que a gente mais lê, assim. É uma coisa que eu estava até falando antes da gente gravar, que muitas vezes a gente vê uma notícia, é o tempo da gente fazer a notícia e publicar. Quando a gente publica, tem ainda uma leitora que vai falar que a gente está atrasado, mesmo a gente tendo dado, sei lá, 10 minutos depois que o negócio saiu, sabe? É mais difícil escrever para um público mais específico ou mais abrangente? Qual que é mais difícil, assim? Eu não vejo muita dificuldade, não, assim. Eu acho que a partir do momento que você entende e conhece o teu público, o negócio vem naturalmente, sabe? Específico é porque você fica... É complicado porque você fica muito limitado, às vezes, sabe? Às vezes você vê uma notícia que você sabe que a gente trabalha por audiência, querendo ou não, na internet a gente trabalha por audiência. E às vezes você sabe que é uma notícia que é bombástica no dia, mas não encaixa na Capricho. Então você fala, pô, tô perdendo meus cliques, sabe? É mais uma questão assim, mas eu acho que a coisa vem naturalmente mesmo, porque você já começa a pensar a tua cabeça com aquilo, entendeu? A tua cabeça já fica, é o que eu brinco, você liga a chavinha, sabe? Você liga a chavinha Capricho, então você tem que estar ligado em tudo que é dentro daquele universo. E ao mesmo tempo tem uma vantagem, por exemplo, sei lá, você tá de plantão e morre, sei lá, o Faustão, você não vai dar uma Capricho, sabe? Agora eu quero saber uma coisa, uma curiosidade. Você tem tatuagem, eu também tenho. Enquanto jornalista, existe preconceito com tatuagem, com barba? Não. Na área de entretenimento, pelo menos não. Eu acho assim, sei lá, em veículos, sei lá, talvez uma Veja, uma Exame da vida, assim, que você tá dentro do meio mais corporativo, você tem que evitar estar com isso exposto. Barba não é problema. Mas tatuagem talvez você evite por uma questão mais... Porque todo mundo tem, né? Eu acho que hoje todo mundo tem tatuagem, é uma coisa normal, assim. No meio de entretenimento não influencia em nada, assim. Ter barba, você vê gente até com um visual até mais bizarro, assim, sabe? Trabalhando com entretenimento, moda, beleza.
Acho que é mais se você trabalha no meio corporativo, trabalhando entrevistando executivos e tal, às vezes pode pegar mal. Você chegar... Você tem que estar bem apessoado, no caso, né? Eu acho que do geral, não. Às vezes, tipo, eu apresento os programas de TV na Capricho, as leitoras ficam perguntando das tatuagens e tal. É uma coisa que, tipo, não tem problema, assim. Não tem problema nenhum. Bom, quando fala em cultura, né, em jornalismo cultural, todo mundo começa a pensar, aquele povo mais descolado. Como que é a redação de cultura? É uma bagunça, assim, no bom sentido? Muita conversa, música? Ou é totalmente diferente? Não, a gente toca a zona mesmo no andar, assim. E as outras redações olham feio pra gente, inclusive. É porque a gente, sei lá, a gente conversa muito, porque às vezes a gente vê alguma coisa e a gente, sei lá, a gente não vai ficar ali... A pessoa tá do teu lado, você não vai ficar mandando coisa no Gtalk ou no Facebook Messenger para poder discutir uma pauta, sabe? Você puxa a pessoa do teu lado, ela vem, sei lá, vazou as fotos do Justin Bieber pelado semana passada, sabe? Para a redação, óbvio. Todo mundo lá em cima de um computador e falando besteira, absurdos, né? Que não tem como, né? Que a leitora não assista isso e não saiba, que a gente não fala palavrão na redação. Mas é assim, tipo, a gente, às vezes, sei lá, tem um meme, você quer colocar, você coloca alto na redação para todo mundo ver, sabe? Então, redação de cultura é um pouco mais assim. Redação de esportes também é assim. É mais barulhenta, assim. Eu até estranho quando eu entro numa redação muito quieta, sabe? Porque eu acho meio chato, assim, porque eu acho que não é clima. A redação não é para estar quieto, sabe? Eu acho que se você não sabe escrever com barulho, então, tipo, procura outra profissão, sabe? Porque o mundo pode estar caindo e você tem que produzir. Que é o que acontece, por exemplo, numa cobertura de show. Você está num festival, você está numa sala de imprensa onde está um puta barulho, mas você tem que estar acostumado, sabe? Eu acho que não tem essa, assim. Redação de entretenimento é um clima muito mais leve. Eu tenho sorte porque eu só trabalhei em redação de entretenimento. Então, pra mim, eu não consigo imaginar a redação de outro jeito, sabe? Com gente falando besteira, falando absurdo, vendo vídeo, ouvindo música, vendo as tosqueiras na internet alto. Eu acho que é comum, assim. Você participou do projeto, né, de criação e implantação da TV, que aqui estamos. Sim. Como que foi? De onde surgiu a ideia? Como que foi esse processo? A gente sempre trabalhou muito com online, então acho que o nosso projeto de TCC não seria diferente. E eu acho que foi muito meio que por uma orientação até, acho que foi um tema foi meio que fechado em conjunto, inclusive com a Thaisa, que era a nossa orientadora. Então a gente foi amadurecendo esse projeto junto com ela, assim. E a gente tinha pensado em fazer alguma coisa de TV online, então a gente pensou, por que não criar uma TV online, né? Já que a gente não tinha na faculdade. Era o que precisava na época e a gente deu sorte de ser a gente, estar no momento certo, na hora certa, de criar um projeto desse. Mas eu acho que era uma essência nossa, assim, a gente sempre foi de online, então acho que não teria como ser diferente, sabe? Bom, e para finalizar, Bruno, para você, café com quê? Café com leite para acordar todo dia de manhã. E um pão na chapa, só. Tá bom já. Beleza. Cara, muito obrigado pela participação, pela presença. Galera, o programa vai ficando por aqui. Para você, internauta, café com quê?